Começar com o pé direito? Ou começar com o pé esquerdo? Pular as ondas da praia? Usar roupa branca? Muito dinheiro no bolso? Saúde para dar e vender? Em mais um início de ano, todos estão à procura do grande segredo para um ano feliz e satisfeito. Mas será que superstição garante felicidade? Será que dinheiro, sorte ou rituais garantem uma vida satisfeita? Se existe alguém que entende de vida, de felicidade e de satisfação, é quem criou a própria vida. Por isso, neste início de 2026, queremos convidar você para juntos refletirmos sobre questões cruciais para uma vida feliz e satisfeita. Para viver bem. Nova série de mensagens da Recomeçar. Na mensagem de hoje nós vamos então estar refletindo, continuando essa série, refletindo justamente sobre as expectativas que nós temos construído em torno do ano de 2026. É muito comum a gente começar o ano cheio de expectativas, cheios de planos e cheios de sonhos. E nessas duas últimas mensagens nós falamos especialmente de uma perspectiva, se tudo der certo, e nós vimos que é possível vencer nessa vida ao ponto de conquistar todos os sonhos e todos os desejos. Nas últimas duas mensagens nós falamos muito sobre a vida de Salomão, e Salomão foi um daqueles homens muito bem-sucedidos na vida, que teve tudo o que a maioria das pessoas buscam. E nós percebemos que ter tudo não significa ter satisfação e ter alegria. Então, nas últimas duas mensagens, nós conversamos muito sobre como é viver a vida tendo tudo. E nós percebemos que ter tudo não resolve a falta de satisfação, de alegria, de sentido e de propósito da vida. Nessa mensagem nós vamos então passar para uma outra realidade, que talvez eu diria que seria a realidade mesmo. A realidade da maioria das pessoas não é uma vida tendo todos os seus desejos satisfeitos, mas a realidade da maioria das pessoas que vivem neste mundo é, na verdade, a realidade de pessoas que enfrentam situações difíceis. E aqui é o grande desafio, e esse é o nosso alvo da mensagem de hoje. Imaginemos que não vai dar tudo certo, como aconteceu com Salomão, de ter todos os seus desejos satisfeitos, e lembra mesmo que desse, ainda assim a gente ia precisar de Jesus nessa caminhada para calibrar o nosso coração. Mas imaginemos um outro lado, uma outra perspectiva de um ano com situações difíceis, com um ano que nós já podemos prever muita polarização, parece até que as eleições já começou. Se você segue algum canal de mídia que tem a ver com política brasileira, isso necessariamente não é ruim, mas parece que as eleições já começaram e já tem um tempo. A polarização política muito intensa, que tende a dividir pessoas por conta política. Isso gera insegurança econômica que nós vivemos no Brasil, isso gera desafios financeiros. Então esse ano talvez você está planejando um ano cheio de expectativa para um ano com menos boletos, talvez vai ser um ano que você vai ter mais imposto para pagar, mais desafios financeiros. Isso faz parte de uma estimativa de um ano que pode ser realidade. Nós podemos ter desafios grandiosos durante o ano de 2026. Saúde física, saúde emocional, os desafios dos relacionamentos que estão sempre colocados sob pressão. Nós já falamos aqui em outro momento sobre o desafio da religiosidade vazia, que muitas vezes não traz sentido para a nossa caminhada e muito menos força. E, para fechar talvez a lista provisória, uma produtividade sem espiritualidade. Nós trabalhamos muito, mas muitas vezes sem profundidade, sem reflexão. Esses são apenas alguns dos pontos, dos desafios que nós podemos enfrentar, se já não estivermos enfrentando, no ano de 2026. Eu não sei você, mas talvez alguns que estão aqui já se decepcionaram com expectativas que tinham para o início do ano
e por algum motivo, alguma coisa já saiu do seu controle, você já teve que fazer algo que não gostaria de fazer, ou já teve que lidar com uma situação que você não gostaria de ter lidado, ou lidar com uma doença que você não gostaria de ter lidado, ou com uma situação que tirou você do seu conforto. Essas situações difíceis, elas fazem parte da nossa vida. E nós temos desafios. Enfrentar situações difíceis são grandes desafios. Desafios, por exemplo, porque nós vivemos em um mundo caído. Então, nós enfrentamos muitos desafios porque nós vivemos em um mundo caído. Um mundo marcado pelo pecado, em que a morte reina, ela ainda existe, em que a doença existe, em que os relacionamentos são quebrados, em que as pessoas se machucam, em que nós traímos e somos traídos, em que nós pecamos e pessoas pecam contra nós. Esse é o mundo, infelizmente, caído em pecado que nós vivemos. O mundo. E quando a gente diz o mundo, é importante também lembrar que o problema não é só o mundo, mas grande parte dos desafios que nós enfrentamos também não tem a ver com o mundo lá fora, mas grande parte dos desafios que nós enfrentamos, ou que possivelmente iremos enfrentar durante o ano de 2026, talvez tenha a ver com o mundo aqui dentro. Não apenas com o mundo lá fora, mas com a nossa própria vida. Interessante que nos últimos dias, pensando especialmente naquele contexto de pessoas que dizem conhecer a Deus e amar a Deus, nós fomos bombardeados com notícias de escândalo, de pessoas que, dentro de um contexto religioso, dentro de um segmento que afirma conhecer a Deus, aqueles que estão dizendo, nós conhecemos a Deus e nós estamos anunciando sobre Deus, nós temos um avalanche de notícias que mostram, que parece que o problema não está só no mundo lá fora, mas parece que também no mundo aqui dentro. Várias pessoas acompanharam e têm acompanhado esses escândalos do INSS, o escândalo do Banco Master, e há várias notícias e acusações de igrejas e pastores envolvidos em roubo de dinheiro de aposentados, envolvidos em movimentações financeiras erradas, corruptas. E nota, nós não estamos falando de pessoas, digamos assim, comuns do mundo lá fora. Nós estamos falando de pessoas que falam em nome de Deus e que vivem em nome de Deus. E isso traz para nós uma verdade muito clara, que grande parte dos desafios e das lutas que nós enfrentamos não tem a ver apenas com o mundo lá fora, mas com o mundo que ainda está diante de nós. Quando nós olhamos para essas matérias, a nossa tendência é apontar o dedo e dizer, olha aí, julga, Senhor, condena, Senhor, trata. Mas eu queria te convidar no dia de hoje a não assumir logo essa postura e dizer, está vendo aí, errado, corruptos, falando em nome de igreja, e são pastores, e são padres. Talvez não apontar o dedo hoje, ou ter mais paciência para apontar o dedo, embora está errado, eles vão ser julgados, ainda tem muita coisa em julgamento, a gente não tem que ser precipitado, mas deixa eu dizer uma coisa, talvez não apontar o dedo para julgar rápido demais, mas fazer uma autoanálise da nossa própria vida. Porque grande parte da corrupção que nós falamos dos políticos, elas estão presentes no nosso dia a dia, nas nossas relações. Grande parte das pessoas que reclamam de corrupção no governo vivem microcorrupções. E como disse certa pessoa, a diferença de quem rouba R$1 para quem rouba 1 milhão é só a oportunidade. Aquele que rouba R$1, se tiver oportunidade, rouba 1 milhão. Não é a questão da quantidade, é a questão do caráter. É a questão do coração. Então, hoje, o convite talvez seja para olhar para essa realidade e dizer, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Porque note, algumas ou várias dessas coisas que estão presentes internamente no nosso coração, quando nós não cuidamos, quando nós não tratamos,
elas vêm à tona. Elas vêm à tona. Elas aparecem. E mesmo antes delas aparecerem, elas nos definham, elas destroem a nossa vida. O problema não está só fora. O problema, muitas vezes, está presente no nosso coração. E se a gente não tiver coragem para lidar com essa realidade difícil, a gente não cura, a gente não é tratado, a gente não melhora. Por quê? Porque o problema não é só o mundo ao nosso redor. O problema é o mundo dentro de nós. Um certo homem, grande homem, influente, Santo Agostinho, se converteu a Cristo e ele foi batizado. E ele diz uma frase muito conhecida, ele diz, olha, o batismo ele representa a morte para o mundo e a vida para Cristo. E ele diz, eu me batizei e eu pensei que quando eu fui batizado, o pecado, a força do maligno, a força do pecado iria morrer, mas eu descobri que o miserável sabia nadar, e ele continua, então eu já fui batizado, sou convertido a Cristo, mas ainda há um pecado dentro de mim que ainda me persegue, e que tenta tomar o meu coração e me levar por caminhos que não são o caminho de Deus. Então nota, isso vai trazer dificuldade para a nossa vida, mas não apenas isso. A cultura que nós vivemos é uma cultura muito de pressa, e nós falamos um pouquinho sobre isso semana passada, de que a gente não faz reflexões, a gente vai vivendo, sempre na pressa, e a pressa ela vai produzir superficialidade das reflexões, superficialidade dos relacionamentos, superficialidade em muitas coisas que nós fazemos, inclusive no nosso relacionamento com Deus. Quanto de nós não já planejou, não, esse ano eu preciso ler a minha Bíblia, e aí você diz, eu vou ler pela manhã, e aí você começa a ler e diz, eita, estou atrasado, eu tenho que interromper aqui, porque eu tenho pressa, eu tenho que cuidar nas outras coisas. A cultura da pressa nos tira da profundidade. É interessante que você não consegue fazer uma comida boa, bem preparada, em pouco tempo, não é verdade? E olha que eu nem cozinho, imagina se eu cozinhasse, né? Minha esposa que me ensinou isso aí. Se você quer fazer uma comida boa e bem preparada, você precisa de tempo. E assim é a nossa vida. As melhores coisas que vão mais marcar o nosso coração são aquelas que nós dedicamos tempo. Uma reflexão deste autor que escreve esse livro, A Pirâmide da Sabedoria, ele traz para nós essa reflexão. O nosso mundo tem cada vez mais informação, porém cada vez menos sabedoria. Mais dados, menos clareza. Mais estímulo, menos síntese. Mais distração, menos quietude. Mais sabe tudo, menos ponderações. Mais opinião, menos pesquisa. Mais palavras, menos atenção. Mais julgamentos, menos observações. Mais diversões, menos alegria. Há mais, porém somos menos e todos nós sentimos isso. Nota, a cultura da pressa e da superficialidade, ela não traz alegria e satisfação para a vida. Mas não apenas isso, eu diria que talvez um dos grandes desafios que a gente enfrenta no decorrer do ano, não apenas essa lista que a gente está estabelecendo, mas talvez uma confusão entre a vontade de Deus, Deus quer que eu seja feliz e tenha conforto. E aqui deixa eu dizer uma coisa bem clara para você. Deus está comprometido com a nossa felicidade, mas Deus não está comprometido com o seu conforto. A felicidade não é a mesma coisa que conforto. Felicidade envolve ação, envolve sair da zona de conforto, envolve assumir risco, envolve trabalhar, envolve tomar decisões. Então, muito cuidado, porque normalmente a gente acha que felicidade é uma vida em que eu não faço nada. Inclusive a maioria das pessoas sonha com a felicidade, e a felicidade é no momento em que eu vou me aposentar. Eita, quando eu me aposentar, que eu ganhar do governo, que eu não precisar fazer nada, aí eu serei feliz. Ou seja, a gente iguala muitas vezes felicidade com não fazer nada, com a vida sem nada que nos incomode. E deixe-me lhe dizer uma coisa, as melhores coisas que Deus quer fazer na sua vida durante esse ano exigirão de você muito esforço, exigirão de você sair da sua zona de
conforto. Eu gosto muito de uma frase de certo autor que diz que a salvação, ela não custa nada, mas a vida cristã virtuosa, ela custa tudo. Se nós queremos viver da maneira que Deus diz que é correto, se nós queremos viver com alegria e abundância, nós precisamos entender que Deus deseja nos tirar do conforto e nos colocar em ação para viver uma vida feliz e satisfeita. Então não confunda felicidade com conforto. Às vezes, porque nós queremos manter o conforto, nós queremos não sofrer, não ter sofrimento, não ter lutas, nós perdemos a felicidade. Imagine, por exemplo, um casal que tem problemas relacionais. Eles têm discussões, mas eles não querem tratar aquelas questões. E entenda, o que é que dá mais momentaneamente um conforto? Lidar com as tensões, sentar numa mesa e discutir, ou deixar para lá e não tratar no assunto? O conforto, quem ama e preza pelo conforto, vai evitar as discussões, a tratativa do assunto, porque é melhor ter paz. Só que, em nome do conforto, a pessoa está abrindo mão da felicidade, porque não se constrói uma relação feliz sem conversa. Imagine um filho que chega nos 18 anos e é um filho que tem grande potencial, mas ele teve tudo dos pais. E agora ele tem que começar a jornada de trabalho dele, ele tem que acordar cedo. Isso vai tirar o conforto dele, mas vai também trazer para ele felicidade, satisfação. Nota como a felicidade não é a mesma coisa que conforto. Às vezes a felicidade está no caminho do desconforto. E é esse o desafio que Deus tem para nós. E por fim, a falta de profundidade no Evangelho. Gente, se tem uma das coisas que mais traz dificuldade para a nossa vida, e que eu coloquei por último para dizer o seguinte, eu coloquei por último porque é o primeiro, porque esse último é o principal agravante de todos os outros, a falta de profundidade no Evangelho, no relacionamento com Jesus. A falta de um relacionamento íntimo com Jesus, de intimidade com Jesus, nos leva a não entender o que é felicidade, o que é conforto, a não fazer uma leitura correta da cultura, a não lidar com o nosso coração, com o mundo aqui dentro, e não fazer leitura do mundo fora, ou seja, é o Evangelho, o poder de Deus para a transformação da nossa vida. E à medida que nós não nos aprofundamos, que nós ficamos no rasinho do Evangelho, nós não temos força suficiente para enfrentar a vida. E é por essa razão que nós encontramos tantos escândalos no meio evangélico. É por essa razão que nós saímos aqui para a nossa cidade, eu coloquei anúncios de longe, mas você vive aqui. E não poucas vezes você já deve ter se encontrado com alguém, Deus queira que você não seja uma dessas pessoas, que afirma seguir Jesus, mas que vive uma vida desconectada do que Deus quer. Por quê? Porque tem uma falta de profundidade no relacionamento com Deus, um evangelho rasinho. Quantas igrejas estão cheias e abarrotadas de pessoas que querem sentar nos bancos e ouvir, olha, vai dar tudo certo na sua vida, Deus vai te abençoar, olha, tudo vai dar certo. Enquanto, na verdade, o que Deus está nos chamando é para um upgrade na nossa vida, um assumir de responsabilidade que vai levar a nossa vida para a maturidade. Mas maturidade não é a mesma coisa que conforto, não sacrifício, não ação. Não, a maturidade passa pelo caminho da ação. E o grande desafio, talvez a grande questão desse ano, nota, não é como enfrentar dias difíceis, mas talvez a grande questão seja permanecer. Porque assim, a questão não é se você, eu acredito, que não é se você e eu passaremos por situações difíceis nesse ano de 2026. A grande questão é como é que nós permanecemos bem
como é que nós vivemos bem diante dos desafios que podem vir. A gente ora para que não venha, para que o nosso casamento não tenha uma crise. A gente ora para que os nossos filhos caminhem muito bem, para que o trabalho vá muito bem, para que a saúde vá bem, e Deus pode fazer isso, mas nós vivemos num mundo imperfeito e isso pode ser totalmente o contrário. Então, como permanecer, como enfrentar dias difíceis, mas não apenas enfrentar, porque todo mundo enfrenta, como enfrentar e permanecer? Ou como a gente tem perguntado todo domingo, o que nós precisamos para viver bem? E hoje eu queria que você saísse daqui com a verdade no seu coração. Nós precisamos de obediência a Deus para viver bem. Nós precisamos obedecer a Deus. Mais do que conhecer, nós precisamos obedecer a Deus. E eu queria te convidar a um texto em que Jesus nos mostra isso, e está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, e nós vamos fazer a leitura. Se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir, ou no seu celular mesmo, e nós vamos fazer a leitura desse texto, Mateus capítulo 7, eu queria ler com você, a partir do versículo 24. Enquanto você abre, deixe-me apenas lhe dizer o contexto desse texto. Jesus subiu ao monte, capítulo 5 de Mateus, e ele começou a ensinar, e ele ensina sobre muitas coisas. Depois você pode ler o Sermão da Montanha, e esse sermão ele é bem extenso, um sermão bem longo. Jesus vai ensinar sobre muitas coisas. Então, do capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus está ensinando. E aí aqui ele está terminando o ensino. Então ele ensinou sobre muita coisa. Jesus está ensinando, ele está em cima do monte e tem uma multidão ouvindo. Agora ele vai concluir o ensino, ele vai concluir a ministração daquele dia. E olha o que ele diz, Mateus capítulo 7, versículo 24, ele conclui assim: quem ouve minhas palavras, e aqui lembre-se de uma coisa, ele acabou de ensinar para uma multidão, ele está ensinando ainda. Então as pessoas estão ouvindo, então ele está falando para essas pessoas que estão ouvindo ele. E Jesus diz: quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Versículo 26, ele vai dizer: mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem aquela casa, ela cairá com grande estrondo. É muito interessante porque nesse texto Jesus ele vai usar a metáfora de uma construção. Ele vai usar a metáfora de alguém que constrói. E ele vai comparar a nossa vida com construtores. É como se nós estivéssemos construindo a nossa vida e de fato estamos. E essa é a primeira verdade que a gente pode encontrar nesse texto. Jesus deixa claro que todas as pessoas elas são construtores, elas estão construindo as suas vidas. Note, Jesus está usando uma metáfora falando de alguém que construiu a sua casa sobre a rocha e de alguém que construiu a sua casa sobre a areia. Mas na verdade ele está falando de pessoas que estão construindo a sua vida. Então todos são construtores. Agora, note a comparação dos textos, os primeiros versículos do seu lado direito e os demais versículos do seu lado esquerdo, os primeiros versículos, e depois do lado direito, os demais versículos. Olha o que Jesus começa dizendo: quem ouve minhas palavras e pratica é tão sábio como uma pessoa. Então ele está comparando a construção com uma pessoa. E do outro lado a mesma coisa, mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa. Então ele está falando de pessoas que constroem. E aqui note uma coisa, ele está comparando uma pessoa com outra pessoa, mas o ponto aqui de fundamento é: qual desses dois tipos de pessoas estão construindo a vida? As duas. A questão não é se a gente está construindo a nossa vida, gente. A questão é aonde nós estamos construindo a nossa vida.
A questão não é se a nossa vida, a gente está investindo na nossa vida. Todos nós estamos investindo na nossa vida. E por incrível que pareça, com as melhores intenções. Mas como diz o ditado, boas intenções não bastam. Porque note, mesmo que dois tipos de pessoas mencionados por Jesus, eles estão construindo as suas vidas, o resultado é totalmente diferente. Então a questão não é construir a vida. A questão não é viver. A questão é como vivemos, como construímos. E se você observou bem no texto, o texto vai falar sobre quem ouve minhas palavras. Jesus bate muito nessa tecla. Quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra. Então note a verdade. Todas as pessoas estão construindo as suas vidas. Mas outra coisa fundamental que a gente encontra nesse texto é que todas as construções, todas as vidas, elas podem parecer firmes e inabaláveis por algum tempo. É muito possível, e o texto mostra isso, que durante um tempo aquelas duas construções, pegando a metáfora da construção, as duas casas estão de pé, elas estão bem construídas, elas foram construídas. Mas note uma coisa, que chega um tempo, quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem aquela casa, vai chegar um tempo que aquela casa ela recebe chuva, ela recebe vento, ela recebe inundação. Então chega um tempo que os dias difíceis chegam. Mas para você não achar que só vem para um, não vem para o outro, eu acho interessante esse texto, porque Jesus vai colocar em paralelo a mesma descrição. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem aquela casa. Ou seja, qual das duas casas enfrenta dias difíceis? As duas. As duas casas, elas enfrentam dias difíceis. E aqui nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes a gente pega aquela perspectiva de que a minha vida é mais difícil do que a vida do outro. De que o meu casamento é mais difícil do que o casamento do outro. Ah, pastor, se o senhor soubesse a mulher que eu tenho lá em casa, se o senhor soubesse o marido que eu tenho lá em casa, é como se o casamento do outro fosse perfeito, ou melhor, é isso mesmo, o casamento do outro fosse perfeito e o da pessoa fosse um caso sem jeito, sabe? Às vezes a gente vê muito isso lidando com filhos. Ah, pastor, eita, mas esses meninos são quietos. Rapaz, os meus, como se fosse uma coisa natural. Não, eles são quietos por natureza, aconteceu sem nenhum esforço. Simplesmente são assim. Mas na verdade, não. As situações difíceis, as lutas, os desafios, gente, elas vêm sobre todos, e é isso que o texto deixa claro, que a grande questão não é sobre quem vai ter dificuldade, quem vai ter luta, mas a vida mostra que todas as pessoas, sem distinção, elas enfrentam lutas. Todos nós enfrentamos lutas. Na ilustração de Jesus, o que é interessante é que durante um bom tempo, você não percebe diferença entre as duas construções. Elas são bonitas, elas estão de pé. Elas parecem inabaláveis. Elas parecem firmes, inderrubáveis, se é que existe essa palavra. Indestrutíveis. Só que a história termina mostrando que apenas um tipo de construção vai permanecer até o fim. Nota, apenas um tipo de construção na história de Jesus, ela permanece até o fim. E que construção é essa? Olhe bem para essa parte do texto, porque é muito importante. Jesus vai fazer uma comparação, e essas duas pessoas, a comparação é a seguinte: ele vai falar, quem ouve as minhas palavras, a mesma coisa ele faz na outra, quem ouve o meu ensino, é a mesma coisa, quem está me ouvindo. E note aqui uma coisa muito importante, naquele contexto, naquela época, todas aquelas pessoas, elas estavam ouvindo Jesus. Então aqui Jesus está falando sobre dois tipos de público. Jesus está falando de um público que ouve e pratica,
E Jesus está falando de um público que ouve e não pratica. Mas tem algo em comum nos dois grupos. Ambos os grupos ouvem. Consegue perceber isso? Ambos os grupos ouvem o ensino de Jesus. Então Jesus aqui ele não está criticando o ouvir Deus, o estudar a palavra de Deus, o conhecer a Deus, o compreender quem é Deus, o saber quem é Deus. Na verdade, eu queria até dar um parêntese aqui para dizer o seguinte, que nós estamos falando de vida firme, na verdade, e tem um grupo que Jesus não fala nesse texto, que é justamente o grupo que não ouve. Nesse texto não tem nenhum grupo mencionado por Jesus que não ouve o ensino de Jesus. Por uma razão bem simples, Jesus está falando para pessoas que estão ouvindo ele. Então todo mundo está ouvindo. E essas pessoas elas não são criticadas porque elas estão ouvindo. Então eu queria abrir um parêntese para dizer aqui algo muito importante, que não se constrói uma fé sólida sem conhecer a palavra de Deus em profundidade. Hoje, talvez uma das coisas que mais mata pessoas na caminhada, trazendo solidão, tristeza, desespero, é a falta de conhecer a palavra de Deus, é sermos rasinhos no conhecimento da palavra. Nós precisamos conhecer mais a Deus, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento de Deus. Então aqui Jesus não está dizendo que ouvir é ruim, ou que conhecer é ruim. Não, ouvir é necessário. É por isso que a gente sempre fala que esses momentos de domingo, eles não são momentos comuns, eles são momentos ordinários, porque acontece semanalmente, simples, mas eles são momentos extraordinários que nós ouvimos Deus. E esses momentos são fundamentais, mas não apenas aqui na sua casa, o seu momento de conhecer mais a Deus, de aprofundar a sua vida com Deus, porque não tem como ter uma vida firme e alicerçada sem ouvir, sem aprofundar no relacionamento, sem ter profundidade no relacionamento com Jesus. Por isso que a gente sempre encoraja aqui, eu sempre procuro encorajar, busque crescer no relacionamento com Jesus, busque conhecer mais a Bíblia, estudar a Bíblia em profundidade. Compre uma Bíblia de papel para você ter ainda mais concentração. Tenta ler, faz o propósito de ler o Novo Testamento. A gente tem lá na mesa os papéis para a leitura do Novo Testamento. Leia a Bíblia, busque conhecer mais, porque não tem como a gente ter uma fé sólida e firme, e a gente está falando de construir uma casa que permanece, uma vida que permanece, se a gente não tem a base da vontade de Deus na nossa vida. E às vezes a gente se engana, achando que a gente pode ter uma fé firme com conteúdo simples, sem buscar conhecer, sem esforço para conhecer a palavra de Deus. E note uma coisa, no seu trabalho, as pessoas que mais se dedicam são aquelas que mais se aperfeiçoam, que estudam. No mercado de trabalho, nas suas relações, se você é patrão, tem funcionários, as pessoas que você mais quer perto de você são aquelas pessoas que têm também, não é só isso, mas que têm também proficiência, conhecimento, competência. Todas as áreas da nossa vida, para a gente fazer com excelência, a gente precisa mergulhar, estudar. Gente, por que a vida com Deus ia ser diferente? Às vezes a nossa vida com Deus ela é rasa, porque nós não temos esforço nessa área. Por que algumas pessoas estudam, aprendem uma nova profissão, aprendem um novo idioma, aprendem um outro tipo de profissão do zero? Porque têm interesse e se dedicam e pagam o preço para isso. Por que muitas vezes a gente não cresce no relacionamento com Deus? Porque a gente muitas vezes não paga o preço para isso. A gente valoriza, essa é a verdade, que muitas vezes a gente não quer concordar. Muitas vezes a gente valoriza mais as outras coisas do que Deus. E nós não mostramos o que nós valorizamos
com palavras. O que é mais importante na sua vida? O que é que a maioria das pessoas dizem? Deus. Quanto tempo, de vez em quando eu faço essa pergunta para gerar amizade, interesse e conversa. Quem é Deus para você? Não, Deus é meu pai. E eu pergunto, o que você conhece do seu pai? E a pessoa não sabe dizer muita coisa, ela não sabe muita coisa de Deus. Ela não tem contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. Porque a gente afirma que Deus é a prioridade, mas no final das contas, quem toma a nossa agenda é a nossa prioridade. No final das contas, quem governa o nosso tempo, o nosso bolso, o nosso coração é a nossa prioridade. E muitas vezes, por mais que a nossa boca esteja falando Deus é a nossa prioridade, a nossa caminhada não é Deus. E por isso que a vida dá no que dá. É porque muitas vezes a gente não constrói a nossa vida num relacionamento com Deus. E entenda que não é o único passo. Mas um passo importante para dar é conhecer a Deus. Porque se eu nem ouvir, como é que eu vou obedecer? A gente está falando hoje de obediência. Se eu nem ouvir, como é que eu obedeço? Então eu sempre desafio os amigos que estão chegando na Recomeçar a assumir o compromisso. Assuma um compromisso. Você não tem que fazer parte da igreja, você não tem que assumir nenhum compromisso. Aqui é bem leve, você não tem compromisso de nada. Mas assuma um compromisso com Deus e com você mesmo de ouvir, só de ouvir. Coloca na sua agenda toda semana pelo menos 1h30 para estar aqui com a gente, só para ouvir e constatar na Bíblia mesmo se o que a gente está falando é de Deus. Escuta a palavra de Deus, porque à medida que a gente escuta a palavra de Deus, a gente vai sendo liberto de mentiras e Deus vai nos transformando pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará, e a verdade é Jesus. É Jesus. Todo culto a gente faz um desafio e nesse culto a gente está lançando um outro desafio. Esse ano a gente vai recomeçar os pequenos grupos. E pequeno grupo para nós é um encontro, a gente se reúne aqui aos domingos e durante a semana a gente se reúne num pequeno grupo. O que é isso? São encontros em casas mesmo, um grupo menor de 5 a 10 pessoas, e a gente se reúne para conversar sobre a mensagem de domingo e tomar café. Então a gente tem um tempo para a gente estar junto, conhecer mais a vida um do outro, dividir a caminhada e a gente poder conversar sobre Deus e a Bíblia. Imagina, a gente conversa tanta coisa sobre futebol, sobre os desafios da vida. É um momento de 1 hora na sua semana que você vai priorizar para conversar com pessoas sobre Deus de maneira leve, mas profunda. E se você quiser participar disso, hoje a gente está abrindo as inscrições, durante a semana vai correr aí, fale com alguns dos voluntários, fale comigo, fale com alguém aí, dê seu nome, seu telefone, eu vou entrar em contato para explicar como é que vai funcionar. Mas esse ano, a nossa igreja vai reinvestir nisso, que é caminhar durante a semana, tirando um tempo para a gente conversar sobre o que a gente está ouvindo, sobre o que Deus quer falar para a nossa vida. Então, participe disso, lembre-se, sem o conhecimento profundo de Deus, sem conhecer a Deus, nós não construímos uma vida firme e que prevalece. Mas eu queria chamar a sua atenção aqui ainda, para falar que Jesus vai falar de alguém que é sábio e de alguém que é tolo. E note que sabedoria não tem a ver com ouvir. Interessante isso. Ouvir, todo mundo estava ouvindo. Mas Jesus vai dizer que tinha um grupo que estava ouvindo que era sábio e tinha um grupo que estava ouvindo que era tolo. Afinal de contas, o que é que define? Ele vai falar de um grupo que colocou a sua vida na rocha firme, sua casa na rocha firme, e outra sobre a areia, que não tem sustentação. E ele vai dizer que aquela pessoa, que não tem a firmeza ou não é sábio, é justamente aquela que não pratica, ou em outras palavras, aquela que não obedece, aquela que escuta o ensino, mas não pratica, aquela que ouve sabe qual é a vontade de Deus, mas aquela que não obedece à vontade de Deus. E note novamente, por um tempo ninguém sabe quem está obedecendo ou não. Por um tempo está tudo normal, porque todo mundo está ouvindo. E a vida particular de cada pessoa ninguém conhece, somente Deus e a própria pessoa. Mas é aí onde Jesus fala que vai vir um tempo que vem chuvas, vem inundações e vem os ventos. E sobre a outra casa também vem a chuva, vem as inundações, vem os ventos. E é no meio da dificuldade,
É no meio da prova que o que está embaixo aparece. É por isso que a gente fala de aprofundar a vida, porque se a gente dedicar a vida apenas para aquilo que é exterior, e a gente não aprofundar o nosso coração, beleza, durante um tempo todo mundo vai nos ver bem. Mas e quando as lutas vierem? Quando as lutas vierem, apenas aqueles que estão firmes, vivendo em obediência num relacionamento crescente com Jesus, é que vão conseguir permanecer. Note o que Jesus diz: essa casa que não tem uma prática de obediência, uma vida com Deus, de fato, ela apenas ouve, ela cairá com grande estrondo. Grande estrondo significa uma grande ruína, ao passo que a outra não cairá. Por quê? Porque ela foi construída sobre uma rocha firme. E a pergunta é, qual é a rocha firme? A gente fala, é Jesus. Sim, Jesus é a rocha, mas nesse texto, quem é a rocha? A palavra. A palavra é a rocha. A palavra de Jesus é a rocha. Nota, gente, parênteses aqui para um alerta. Não é a palavra do pastor. Não é a palavra do influencer. Não é a palavra do padre, não é a palavra do irmão, da irmã. É a palavra de Jesus. Porque tem muita gente falando besteira em nome de Deus. E a gente, às vezes, só porque o cara é pastor, só porque a pessoa é religiosa, só porque é influencer, só porque é gospel, a gente acredita. Cuidado com isso, porque tem muita gente guiando a sua vida numa palavra que não é de Deus, embora é num lugar religioso. Mas Jesus, olha a esperança que Jesus nos dá aqui, que aqueles que ouvem a palavra e praticam, e buscam viver, que cuidam do seu coração, que cuidam da sua vida, essa pessoa, não é que ela não vai enfrentar desafios. E olha como Jesus é realista. Se tem uma coisa que eu gosto da Bíblia, nua e crua, é porque ela não esconde de você, meu querido, que você pode enfrentar lutas. Mas olha a esperança que ela dá. Não é a luta a questão que vai definir se você permanece ou cai. É como você está diante das lutas, é como você está diante da situação difícil. Então não importa, 2026 pode trazer muitos desafios, mas se a gente estiver firme com Jesus, caminhando com Jesus, nós vamos permanecer para a glória dele, amém? Porque não tem a ver com a gente, tem a ver com ele, a graça dele em nós é suficiente para fazer infinitamente mais. Essa graça que sustenta tantas e tantas pessoas firmes na graça, porque Jesus, a palavra de Jesus nos fortalece. Gosto muito da frase de Paulo lá em Filipenses, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo está falando ali que ele pode enfrentar qualquer situação. Sabe essa situação difícil que você talvez esteja enfrentando na sua vida? Você pode passar bem por ela, por mais difícil que ela seja. Estando com Jesus, caminhando com Jesus, aprofundando o relacionamento com Jesus, você vai permanecer bem. Mesmo que seja com desconforto, Deus vai levar você para o melhor dele. Porque quando a gente edifica a nossa vida na obediência a Deus, a nossa vida permanece mesmo diante de situações difíceis. E esse aqui é interessante, é que a diferença entre uma vida que permanece e uma que desmorona não está no que a pessoa sabe, mas no que o que ela faz com o que ela sabe. E aqui note uma coisa, priorize o ouvir, mas um conselho, não pare no ouvir. Não pare no ouvir. Leve isso para a sua vida. Saia do conforto. Assuma o compromisso. Caminhe com Deus. Olhe para Jesus. O que isso lhe custar na sua vida será bênção, porque quando Deus nos pede para a gente sair do conforto, é porque Ele tem algo melhor para nós. Quando Deus nos pede para sair do conforto, é porque Ele tem algo grandioso para nós, e esse algo grandioso para nós sempre tem a ver não apenas com a gente, mas com outras pessoas. Deus nos abençoa e Ele usa isso para abençoar outras pessoas, é assim que Ele faz, gente. Mas para isso Ele precisa muitas vezes nos mover do só ouvir para o praticar. E é aqui talvez a grande virada de chave.
Por que que muita gente é transformada e por que que outras pessoas não são transformadas? Por que que muitas pessoas caem, desmoronam diante de lutas e desafios e outras permanecem de pé? A resposta que comumente a gente dá é: não, é porque a luta ali de fulano é muito grande, é muito maior do que a minha. Não! Não tem a ver com o tipo de luta que você enfrenta, tem a ver como você enfrenta. Também não tem a ver com o tanto que você sabe. Note, é importante que você aprofunde, que você saiba muito. Mas, nota a reflexão de Jesus: saber muito não gera permanência. Recentemente saiu um grande escândalo de um grande pregador, escritor, só para você ter ideia, que vivia há cerca de 7 anos com um caso extraconjugal. Um pastor influente, com o conteúdo do evangelho sadio, escritor de livros, inspirando a vida de muitas pessoas, mas que confessa estar vivendo num caso extraconjugal há mais de 7 anos. O que é isso? Aqueles que ouvem e não praticam. Aqueles que conhecem, e note, o problema não é conhecer. Entende isso? É importante que você compreenda que a questão, o problema não é conhecer. Porque quanto mais você conhece, mais sabedoria você vai ter para viver com Deus. O grande perigo é você bater no peito e dizer: não, mas eu conheço. Não, eu já conheço muito, eu já tenho tantos anos de crente. Não, eu já tenho tantos anos de discípulo de Jesus. Não, eu estou na igreja desde que eu nasci. Não, isso não garante nada, porque não é sobre o tanto que você conhece, mas é sobre o tanto que você pratica. E é por isso que a gente tem pessoas que estão na caminhada com Jesus há muito tempo, e parece que elas chegaram hoje. E tem pessoas que começaram agora, mas estão com o coração vibrando, porque elas estão praticando o que elas estão ouvindo. Elas estão colocando em prática, elas estão no primeiro amor. Elas não apenas estão ouvindo, elas estão praticando. E é para isso que Jesus ministra o nosso coração. Não é para a gente encher a cabeça, é para a gente transformar o nosso coração, a nossa vida. No nosso dia a dia, a gente costuma muito dizer aqui isso, que Deus tem um ministério para você lá na sua casa. Ele quer que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, lá no seu trabalho. Ele quer que você sirva a Ele lá, que você seja luz lá. E se esse ano o Brasil ficar um país mais difícil, é porque Deus quer que a sua luz brilhe lá onde você está. Então, para de reclamar do Brasil e começa a brilhar na escuridão, a fazer a diferença, a ser luz e sal dessa terra. Às vezes a gente reclama tanto e a gente esquece que o cenário que a gente está, por alguma maneira Deus nos colocou lá e Ele tem um propósito. Ele usa pessoas imperfeitas por meio de um evangelho perfeito para gerar uma transformação eterna na sua vida. Gente, talvez você está começando a caminhada com Jesus. Se você está caminhando a caminhada com Jesus, não se preocupe. Eita, eu não consigo ainda porque eu não conheço tanto. Não é sobre o tanto que você conhece, é sobre o tanto que você está comprometido com o que você já conhece. Quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Então seja fiel hoje com o que Deus tem falado ao seu coração hoje. Não negligencie a caminhada com Jesus. Trabalhe naquelas áreas que Ele está dizendo: ei, sabe aquela área lá? Que nós dois conhecemos? Que ninguém mais sabe. Sabe aquela área lá que ninguém conhece? O pastor não sabe, seu marido também não sabe, sua mulher não sabe. Aquela área lá, vamos ter uma conversa, vamos trabalhar nesse negócio, vamos botar isso como projeto para o ano 2026. Deus quer trabalhar no nosso coração. Encare, porque lembre-se, Deus tem um compromisso com a nossa felicidade, não com o nosso conforto. Para nos levar para a felicidade, Ele tira o nosso conforto. Como diz o ditado, aquele famoso ditado: rapadura é doce, mas não é mole não. Deus quer alegria para nós, mas isso custa. Isso envolve uma tomada de decisão. Mas se você tem muito tempo de caminhada no Evangelho, com Cristo, você e eu temos um desafio: fazer uma avaliação da nossa vida.
Porque há pessoas que têm muito tempo que conhecem o Evangelho tendem a descansar e dizer assim, não, eu já conheço muito, eu já caminhei muito, eu já conheço Jesus, eu já conheço a graça, eu já estou quase no céu e eu não preciso muito trabalhar não, eu nunca matei. A gente só falta dizer isso. E se a gente não cuidar, termina que a gente fica uns imprestáveis, desculpa a palavra, mas essa é a verdade. Pessoas que estão começando a vida cristã se sacrificam muito mais do que a gente que tem não sei quanto tempo de caminhada. A gente é uma vergonha muitas vezes. E a razão é porque a gente começa a olhar para as pessoas e esquece de olhar para a cruz de Cristo. Que amou os seus até o fim com a morte de cruz, porque ele amava pessoas. E a gente tende a se voltar muito para si, para nós. Então, se você tem muito tempo de caminhada com Jesus, já há alguns anos, você e eu precisamos vigiar mais. Porque nós tendemos a fraquejar na caminhada. E a gente se esquece que isso é porque a gente está deixando de cuidar do nosso coração e obedecer. Permanecer com o mesmo vigor tem a ver também com permanecer com o mesmo amor. Se o sacrifício de Jesus, meu irmão, não leva você mais a chorar, chore, porque você está se perdendo. Não perdendo a salvação, porque isso ninguém perde, quando tem de verdade. Mas verifique se você realmente está na fé. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, quando a gente olha para o que Cristo fez na cruz por nós, e a gente olha a esperança que Ele traz para nós, isso não tem preço. Quando eu soube hoje da notícia dessa criança, de 3 anos, que partiu, o que você vai falar numa situação dessa? Eu falo o seguinte, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque a morte hoje ainda tem efeito, mas em breve ela já foi Jesus já venceu sobre ela. Glória a Deus por Jesus Cristo, porque poderia ser na minha família, mas não seria o ponto final, porque Jesus nos faz permanecer até diante da morte. Glória a Deus por Jesus Cristo, que nos dá sentido, que nos dá propósito, que nos dá uma verdadeira motivação para viver aqui. Gente, se nós perdermos esse amor e esse brilho pelo que o Evangelho é, a nossa vida perde total sentido aqui. Então lembre-se, eu gosto muito dessa frase desse autor, Colin Marshall, ele diz o seguinte, ele diz, aprender Cristo é aprender não apenas conceitos e conteúdos, mas um modo de ser e viver no mundo. Nunca é menos que conceitos e conteúdo, não tem conteúdo, mas é necessariamente mais. Aprender Cristo não é estudar teologia apenas. Aprender Cristo é caminhar com Jesus, é vê-lo no seu dia a dia, é naquela luta que você está passando, que você não tem resposta, você olhar para Jesus e Senhor, obrigado, porque essa situação aqui não tem jeito não, mas o Senhor é a resposta, o Senhor vai finalizar tudo isso, esse mundo um dia vai ser transformado, haverá novos céus e nova terra, e no Senhor a esperança, a consolo. Colin Marshall, ele continua e ele diz o seguinte, o objetivo para os aprendizes, nós aqui, discípulos, não é apenas conhecer e lembrar os mandamentos de Cristo, mas guardar ou obedecer os mandamentos de Cristo, viver para Cristo e buscar ser como Cristo em cada palavra e ação. Nota, não tem a ver só com domingo, tem a ver com a nossa vida. Deus nos chamou para viver com Cristo, por Cristo e como Cristo. E eu queria finalizar com essa outra que ele diz, o aprendizado cristão é o pacote completo, é mente e coração transformados, sendo trabalhados e vividos diariamente em todas as esferas da vida. Como Jesus diz, feliz será aquele que ouve e obedece, é ouvido e prática. Ele continua e ele diz, ensinar este pacote significa não apenas fazer com que as pessoas aprendam ideias, conhecimento e verdades do Evangelho, mas também levá-las a aprender um modo de vida.
Sabe o que Jesus quer da nossa vida? Ele quer que nós aprendamos a viver como Ele e com Ele. Isso é que é vida cristã. Isso é que viver bem. Viver bem não tem a ver se eu vou enfrentar desafios esse ano ou não. Viver bem tem a ver com caminhar com Jesus esse ano, quer eu esteja vivendo bem, quer eu esteja passando por uma dificuldade. Porque quando eu estiver vivendo bem, com todas as minhas vontades satisfeitas, se é que isso é possível, eu vou olhar para Jesus que está caminhando comigo e vou dizer: Senhor, obrigado, eu tenho tanta coisa, olha, o Senhor tem me dado tantas coisas. E Ele vai nos dar muitas coisas. E a gente vai poder celebrar com Ele. Mas quando as coisas fugirem do nosso controle, a gente vai poder estar com Ele e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor é suficiente na minha vida. E essa talvez seja a pergunta mais importante na nossa vida. Jesus é suficiente na sua vida? Eu vou lhe dizer uma coisa: o meu coração, toda hora eu tenho que brigar com ele, porque ele diz que Cristo não é suficiente. Ele me diz que eu preciso de outras coisas para estar contente, para ter paciência, para ter calma. Meu coração é um cabo enganoso, não sei o seu. Mas toda hora eu tenho que calibrar o meu coração, porque ele acha que Cristo não é suficiente. E esse é o maior engano. Porque quando a gente não acredita que Cristo é suficiente, a gente sai louco procurando o que a gente acha que precisa. E nessa pressa, muitas vezes a gente esquece justamente daquilo que é essencial. Cristo é o essencial na nossa vida. Cristo é essencial. Por isso, nessa vida, lembre-se, obediência a Deus, caminhar com Deus, não apenas ouvir, mas deixar que o Espírito Santo de Deus, que conhece a sua vida, muito mais do que eu não conheço a sua vida, o Espírito Santo é que conhece a sua vida. Deixe que o Espírito Santo guie sua vida, confie nele, deixe que ele transforme áreas da sua vida. Não viva apenas a aparência. A religiosidade, ela dura um tempo, mas ela é fraca, ela não dura diante das lutas da vida. Confie a sua vida a Jesus. Para refletir e praticar, a gente tem alguns desafios. Primeiro, saia daqui decidido a ser mais parecido com Jesus, a permanecer nele para sempre, a caminhar com ele, a viver com ele. Leve Jesus para o seu dia a dia, reflexão, conversa com ele, oração. Faça disso o seu dia a dia, que ele seja o seu dia. Dedique a ele todo o seu viver. Faça uma avaliação sincera de quanto o seu dia a dia tem mudado por causa do relacionamento com Jesus. Se você faz uma avaliação da sua vida e a sua vida não tem tido mudança, se Deus não tem te colocado um pouco de desconforto para você mudar algumas áreas, você tem que rever, porque Jesus, quando caminha com alguém, ele transforma aquela vida. Então, se você tem caminhado com Jesus, Jesus vai transformar a sua vida. Ele já tem feito isso. Se ele não tem feito, tem alguma coisa errada. Avalia isso. Avalia. E por fim, coloque a obediência a Jesus como prioridade em sua vida. E a sua vida, permanecerá para sempre. E no final das contas, é isso que é vida eterna. É caminhar com Jesus em obediência hoje e caminhar com Jesus para sempre. A vida eterna está bem aqui. Nós só precisamos desfrutar dela. Ainda no mundo caído, ainda no mundo imperfeito. Mas a vida eterna é esta: que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro que o Pai enviou. Isso é que é a vida eterna. É conhecer e caminhar com Jesus. E essa vida eterna não precisa começar lá. Na verdade, ela precisa começar agora. Comece de onde você está. Comece com o que você sabe. E cresça para a glória de Jesus.